Tá, então, o que consistiu esse trabalho aqui, ó, é um trabalho de controle mesmo, ó, desenvolvimento de um sistema de controle de nível de água em um tanque. Aí, esse sistema ó, de controle, ó, aqui está descrevendo os elementos, ó, esse aqui é um transmissor de pressão, tá? É industrial mesmo, né? Não é didático desses kits de Arduino e tal, não, esse aqui é de planta industrial mesmo, que tinha lá no laboratório, né? Porque ele mede a pressão, ele mede o nível da coluna de líquido pela diferença de pressão que tem embaixo e em cima do tanque, né? Aí aqui está no caso, a célula capacitiva que tem aqui dentro, que permite com que se meça a pressão. Porque aí, como o nível é medido pela diferença de pressão, então a pressão que tem dentro do tanque, né, de cada lado dessa célula, elas vão deformar esse capacitor variável que tem dentro desse dispositivo. Aí, com base nessa diferença de capacitância, aí o dispositivo ele consegue dizer qual é o nível, tá? Mas pode configurar ele para mostrar só a pressão mesmo, mas a partir da pressão, diferença de pressão, ele consegue medir o nível da coluna de líquido, tá? Aí, além disso, ó, lá nesse sistema ele tinha um posicionador de válvula, tá? Um dispositivo que ele controla a posição de válvula, tá? Que a válvula vai abrir ou fechar para controlar uma vazão, tá? De líquido. E essa vazão de líquido vai fazer ó, controlar o nível, porque lá no sistema que eu vou mostrar aqui embaixo, isso aqui tem a questão relativa com a comunicação que ele usa, o padrão desse sistema, tá? Mas aí o que eu quero mostrar aqui é essa fotinha bem aqui, ó. Olha só, tá aqui. Essa fotinha aqui é a fotinha mais importante para mostrar aqui no trabalho, ó. Por quê? Por quê, né? Porque ó, esse troço trololó aqui, ó, esse dispositivo aqui verde é o tanque. Ó, é um tanque cilíndrico e ele é fino, né? E aqui tem um cano, ó, tá vendo esse cano aqui, ó? Tem um cano bem aqui, ó. Esse cano é o cano que vem da rede de água. Aí lá em cima tinha um registro, a gente deixava ele sempre aberto. Aí a água entrava nesse tanque e atingia um nível e ela vem, ó. Aí tem um tubo aqui plástico, ó, tá vendo? Aí sai um tubo plástico aqui, ele dá a volta, entra aqui nesse tubo verde metálico. Aí aqui nesse tubo verde metálico, ó, tem um sensor de vazão. E aqui tá esse carinha aqui, é o display que vai mostrar a vazão, tá? Então, e esse cara aqui, ó, esse bagulhinho aqui no caso, o sensor de nível por pressão diferencial que está posicionado aqui embaixo, tá? E aí ele tem duas ligações, né? Uma aqui embaixo do tanque, a outra ligação vai lá em cima, porque ele tira a diferença de pressão para calcular o nível. Aí aqui está o transmissor de vazão. O transmissor de vazão também, pela diferença de pressão aqui na entrada e na saída do sensor de vazão que está aqui dentro, bem aqui, ó, e a água passa por aqui. Então, aí esse cara também, pela diferença de pressão, ele consegue calcular a vazão de líquido, tá? E bem aqui, ó, esse cara aqui é o posicionador inteligente de válvula que eu citei ainda agora. E aqui embaixo tá a válvula, que vai abrir mais ou fechar mais, tá? E aqui tem uma mangueira que vai lá para baixo ficava posta lá como é que chama mesmo? Aquelas caixas esqueci agora. Que nem tem no banheiro, porque tem um chuveiro, né? Eu esqueci o nome agora. Então, aí se a gente quer, como a água sempre está entrando aqui uma simulação de um processo, né? A água está sempre entrando, então se a válvula ela fecha, né, mais, aí a vazão vai ser menor de saída do que de entrada. Aí o nível aumenta, né? Se a gente quer que o nível diminua, a gente abre mais aqui. Aí isso vai fazer com que a vazão, né, aumente na saída, tá? Aí dependendo da vazão de entrada lá, que tem a mangueirinha, tem um registro lá em cima, aí a gente consegue diminuir o nível, né? Vai ficar regulando o nível desse jeito, tá?
Aí, isso aqui, ó, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui são dispositivos industriais mesmo, né? E o curioso é que, aí tá ligado no notebook aqui, esse aqui era o meu notebook, ele levou, depois do TCC ele quebrou, né? Ele só funcionou até o TCC, quando terminou o TCC ele quebrou. Aí foi providencial, né? Aqui tem um osciloscópio para mostrar sinalzinho, que media, aqui tem uma fonte. E o mais de curioso é que lá nesse laboratório só quem usou isso foi a gente. Ninguém mais usou esse material que tinha lá. E depois ele também deu defeito. É porque ninguém mais usou, né? Esses dispositivos assim, eles são feitos para ser usados, né? Aí se ninguém usa e fica lá só pegando mofo e poeira, né? Ele acaba sendo danificado por falta de uso, né? Esses cara que a gente não tem ainda na UFOPA, né? Mas no futuro, talvez, tá previsto um laboratório de automação, né? Lá no pro NTL, pode ser que a gente adquira, mas por enquanto a gente ainda não tem essas coisas na UFOPA. Mas então, o que a gente fez aqui? Era o projeto, ó, até aqui, ó, o modelo da planta, ó, o modelo de primeira ordem tem um atraso, tá? E olha aqui, ó, isso aqui é a curva real lá do sistema de nível, ó. Se você ver aqui, ó, o que está fazendo aqui, ó, a válvula, no caso a válvula ela está diminuindo, por exemplo, aqui está 20% a válvula fechada, aí ele está num nível, tá? Está num nível aqui que ele vai de 0 a 100% do nível da planta, tá? Aí digamos que a válvula aqui a gente mandou ela fechar um pouquinho mais, ó. Ela foi de 20 para 10%, tá? De abertura, então ela fechou, né? Quando... Tá. Então esse aqui nesse trabalho, né? Quando a gente mandou a válvula fechar, aí o que aconteceu? Aí o nível aumentou. Ó, então esse sisteminha aqui, ó, que eu estou mostrando, que é um sistema de um trabalho que a gente fez um grupo quando eu estava na graduação, um sistema de controle de nível, né? Como eu falei, quando a gente mandar fechar a válvula, aí eu fechar mais a válvula, né? Diminui a vazão de saída, aí o nível aumenta, porque a água estava sempre entrando aqui no tanque, né? Então, é como se ele tivesse uma ação de controle inversa. Olha, quer ver, ó? Naqueles sistemas que a gente trabalhou, a gente aplica um degrau unitário, por exemplo, aí a gente aplica, por exemplo, vai de 0 para 1, a ação de controle. O sinal que está sendo da variável controlada, que é o nível do tanque, ó, ele vai para cima, só que aqui é o inverso. Ó. A gente diminui o degrau, seria um degrau negativo. Né? Aplica um degrau negativo, aí assim a planta ela vai aumentar de nível. Então, aí a gente fez o seguinte, ó, olha só, isso aqui é um sistema de primeira ordem. Aí com base nisso a gente obteve um modelinho da planta e isso aqui é uma aproximação, tá? Aí ó, isso aqui é o lugar geométrico das raízes aqui desse sistema, tá? Com base no aqui que foi tirado do experimento. Ó, foi feito o experimento e a partir do experimento foi obtida a, no caso, a gente obteve para fazer o... Isso aqui a gente poderia utilizar para fazer o projeto, né? Tá? E aí o outro ponto, né? Ó, quando foi para fazer o controle, que é o que eu quero falar na aula de hoje, né? A gente fez um controle com base nisso aqui, com base na resposta, diretamente. A gente obteve os parâmetros, tá? A gente não fez um modelo. No modelo, no caso, as equações que descrevem a física do processo. Não, a gente não fez isso. A gente fez um teste, ó, aqui nesse sistema, ó, que faz o controle desses instrumentos, ó, aqui, esse aqui é o sensor de pressão que mede o nível, esse aqui mede a vazão e esse aqui é o controlador da válvula. Tudo isso é ligado num único programa do fabricante desses aparelhos. E lá tem como você dizer, ó, eu quero 20% aberto, eu quero 30%. Ou eu quero colocar... Isso é teste em malha aberta, né? Ó, a gente manda a válvula abrir ou manda a válvula fechar e ver como é que o nível faz, né?
E além disso, a gente conseguia colocar lá em malha fechada no programa. A gente falou, a gente não quer mais malha aberta, a gente quer malha fechada. Eu quero que o nível seja 50% do nível que tem no tanque, né? Por exemplo, se era 1 metro, por exemplo, 1 metro que seria metade, 2 metros ele cheio, tá? Essa aqui é a altura do nível de líquido, né? Então, aí o programa também, a gente fazia isso direto no programa, não tinha que modificar nada na estrutura física dos componentes, ó. E se você ver aqui, ó, tem um tubinho. Olha, tem um tubinho azul aqui, ó, tá vendo? Tem esses tubinhos azul. Você que fez aí, Lucas, aquele trabalho que tinha um circuitinho pneumático. Não sei se era hidráulico, se era. Não, era hidráulico, né? Que você tinha aquelas válvulazinhas, só que esse aqui era essa válvula aqui é pneumática. Para posicionar a válvula aqui, aí a gente tinha um compressor ligado. Aí esse compressor mandava aqui ar comprimido para fazer abrir ou fechar essa válvula. E aqui tem um controle de, no caso, como ela é uma válvula inteligente, né? E ela não é só abre e fecha, né? Aí com base no fornecimento do ar comprimido, aí esse sistema eletrônico aí conseguia, eletropneumático, né? Conseguia posicionar para ela ficar 50% aberta, 70% aberta, 20%. Então, esse aqui é um exemplo prático de um sistema, que isso aqui é como se fosse um sistema real mesmo, né? Como eu falei, isso aqui você encontra na indústria, esses dispositivos, tá? E aqui eles estão ligados num programa, aí eles têm um protocolo de comunicação e tudo. Isso aqui é da telinha direto do programa. Ó, a empresa chama Smart, tá? Eles fabricam um montão de dispositivo industrial. Aí essas curvas aqui, ó, é teoria de controle aqui na prática, né? Você vê o sinalzinho sendo aplicado e a resposta do sistema. E com base nisso a gente consegue montar um controlador para modificar como a gente quer que se comporte em malha fechada o sistema. Por quê? Porque ó, dependendo de como chega o nível de líquido, pode ter distúrbio também. Por exemplo, um tipo de distúrbio que poderia ter nesse sistema de nível aqui é, no caso, fluxo turbulento aqui, por exemplo, quando a água vai caindo, por exemplo, você está em nível baixo, aí a água vai cair aqui igual um chuveiro dentro do tanque, aí isso vai ficar balançando, vai ficar fazendo com que o nível fique oscilando em torno de um valor, né? Enquanto vai aumentando, por exemplo, o nível vai causar um monte de oscilação, né? Por exemplo, bolha de ar e tal que se forma aqui se tiver bolha de ar, por exemplo, aqui no duto de que está entrando, isso vai também fazer com que seja algum distúrbio. Outra coisa assim, ó, esse sistema aqui, ó, se você ver posicionar a válvula aqui num valor constante, né? Aí o que acontece? Dependendo da vazão de entrada e de saída, né? O nível vai ficar constante também, o que seria um sistema do tipo zero, né? Porém, dependendo do valor da abertura da válvula, né? Ó, com um sinal de controle diferente, aí mesmo que você mande um sinal constante, a saída ela podia se comportar como uma rampa, tá? Dependendo do sinal de controle. Lembrando, esse sistema aqui, a gente aproxima ele como um sistema linear quando a gente faz isso aqui, né? Obtém aqui uma função de transferência, tá? Ó, isso aqui a gente já está aproximando aqui por uma função de transferência que é um sistema linear, né? Só que o que acontece na prática, né? Ó, como eu falei, dependendo da vazão de entrada, isso aqui pode virar uma rampa, o nível vai aumentando, aumentando, porque pode estar bem maior a vazão de entrada do que a vazão de saída. Então, é porque o sistema na vida real, né? Na natureza, no mundo real, fora da representação local que tem pela linearização, né? O sistema é não linear, né? O sistema ele não é linear. Esses coeficientes no caso, que representam como a vazão vai afetar o nível, né? Eles não são lineares, eles são função, né? Da vazão de entrada e da vazão de saída. Então,
Só que, dependendo da faixa de operação que a gente vai trabalhar, a gente pode considerar ele linear. Então, esses são pontos também que a gente comentou lá do início do curso, né? O sistema linear, a gente pega o sistema não linear e lineariza ele, a gente tem uma representação matemática. A gente podia fazer isso aqui para ele também. Mas a gente não fez, a gente obteve a partir da curva de resposta. E a gente projetou os controladores para ele aqui baseado na curva. Ó, se você ver isso aqui, ó, esses gráficos aqui que tá em amarelo aqui que também, ó, para você ver, ó, a gente na época a gente deixou o jeito que era do programa lá e não dá para visualizar muito bem, né? Mas aqui, ó, esse aqui é isso aqui é lá no Simulink, tá? O controlador, tá? E aqui, vamos ver, ó, isso aqui é a telinha do programa. Tá, vou mostrar aqui, ó. Essa telinha aqui é a telinha do programa. Não dá para ver muito bem, mas a gente conseguia mudar o valor da referência. Aqui ele mostra qual é o valor da variável de saída. Aqui ele mostra o sinal de controle, a porcentagem de abertura no caso dessa... tem essa válvula aí que vai abrir e vai fechar, né? Para passar o líquido. Aqui tem o erro, tá? E aqui embaixo seriam os parâmetros do controlador que ele vai atuar, né? E esse gráfico aqui, ó, esse aqui é a referência em azul e aqui em verde é a variável controlada, ó. Então ele tem um sobressinal pequeno, né? E aí a gente conseguiu fazer o controle, né? E aqui, essa aqui não é em segundos, tá? Aqui embaixo era minutos, tá? Aqui embaixo era minutos. Esse era um sistema. E lá tinha um outro tanque enorme, que lá demorava várias horas para ele encher. Aí, só que esse eu não mexi, né? Quem mexeu foi um outro colega desse grupo. Aí ele passava lá o dia inteiro para fazer experimento, porque como era um tanque muito grande para encher de água, aí demorava muitas horas para ele atingir o regime permanente. Então ele penou, né, para fazer o projeto do sistema de controle com base nessas características experimentais, tá? Então, dito isto, né, vou falar um pouquinho aqui desse procedimento, tá? Eu já montei aqui no Simulink para a gente ver de forma prévia, né? Mas vou primeiro falar rapidamente de duas formas de obter na prática, né, os parâmetros do controlador, né? Aí, esse livrinho aqui, ó, que se chama Controle de Processos Industriais, Princípios e Aplicações, que eu tenho em casa, né? Ele fala o seguinte, ó, na indústria de processos, mais de 97% dos controladores são do tipo P e D. Ó, esses controladores aqui, eles são uma categoria, né, de sistemas que já existem há muito tempo, né? E da onde surgiu isso aqui, ó? Esse tipo de controlador, ele surgiu quando estavam tentando projetar sistema para fazer estabilidade de embarcação mesmo, fazer como é que faz com que a embarcação não tombe, né? Então eles foram desenvolvidos para aplicar em barco, esses controladores aqui. Hoje em dia os controladores são muito mais complexos do que os controladores PID simples, né? Mas podem ter malhas, né, de controle, vários controladores num único processo, né? Tipo assim, controladores simples controlando vários processos dentro de um processo maior. Uma outra abordagem seria fazer um controlador complexo para esse processo como um todo, né? Tem as duas abordagens possíveis, né? Mas a gente vai estudar aqui esse tipo de controlador para sistema, no caso, considerando teoria de controle clássico, né? Que a gente considera sistema de uma entrada e uma saída. Tá? Por exemplo, lá, uma entrada no caso, a posição da válvula, a saída é o nível do tanque. Tá? É um exemplo de processo que tem na indústria, né? Porque tem processo, por exemplo, processo químico, que você tem um fluido que ele entra num tanque
de forma constante e ele sai desse tanque de forma constante também. Por exemplo, é algum processo químico que ocorre de forma contínua e ele precisa ser aquecido e misturado para fazer com que saia um produto. Então, dependendo, né, do processo, é necessário controlar o nível para que ele não fique nem muito baixo nem muito alto, porque isso pode mudar a qualidade do produto final, porque tem mistura, tem aquecimento. Então, esse é um exemplo de processo industrial, né, de controle. E aqui, nesse tipo de controlador que se chama PID, a gente tem 3 parâmetros para projetar. A gente tem que, no caso, obter, né? Esse aqui é a função de transferência do controlador. A gente tem um parâmetro KP, ó, e entre parênteses a gente tem 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. Esse termo aqui a gente chama de... Essa aqui é a ação integral, tá? Integral. E essa aqui é a ação derivativa. Derivativa. Lembrando, ó, 1 sobre S, ó, multiplicar alguma coisa por 1 sobre S é a mesma coisa que no domínio da frequência, né? A mesma coisa que integrar no domínio do tempo. Multiplicar por S no domínio da frequência é a mesma coisa que derivar alguma coisa no domínio do tempo. Então a gente tem esse aqui, Kp vezes 1, ó, vai ser ação proporcional. Então a gente tem 3 ações diferentes, ó, P, I e D, ó, ação proporcional, ação integral e ação derivativa. E o que cada uma dessas faz? Lembre-se, ó, a ação proporcional ela ajuda a diminuir o erro de regime estacionário, né, e ela aumenta a velocidade da resposta. Mas sozinha ela não elimina, né, o erro de regime estacionário. A ação integral ela insere, né, memória no sistema, né? Ou seja, se o sinal de erro é que vai ser alimentado para esse controlador, né, a gente consegue com a ação integral, né, tem um zero que vai ser inserido nessa função de transferência. Um zero não, um polo, né? Então esse polo ele vai ser responsável por eliminar o erro de regime estacionário. E a ação derivativa, o que ela faz nesse sistema? Ela insere uma característica antecipatória no sistema de controle, tá? Porque a derivada, como ela mede a taxa de variação de uma variável em função do tempo, é como se, dependendo da taxa de variação do erro, o controlador ele tem uma ideia para onde esse erro está indo, se esse erro está aumentando, se esse erro está diminuindo. Então, quanto maior a taxa de variação do erro, né, quer dizer, ó, esse erro tá indo para cima, ele está crescendo, ele tá ficando grande. Então, o termo, né, a contribuição da ação derivativa ela é maior, né? Tá? E a ação integral, né, ela vai ser responsável por eliminar o regime estacionário. Então, a ação derivativa ela também aumenta, no caso, a velocidade com que o sistema ele vai atingir o regime estacionário, tá? E o problema que pode ter aqui, né, é porque dependendo se esse sistema de controle tem ruído, né, se esse sinal de erro ele é muito ruidoso, aí esse termo aqui ele é indesejável a gente usar, porque se você pega a derivada de um ruído, um sinal de ruído, ela vai ter um valor muito alto, porque um ruído ele possui alta frequência, né, se é um ruído elétrico, por exemplo, tá? Então, dito isso, a gente tem, né, esses 3 coisinhas para calcular, ou de forma analítica, né, ou a gente pode fazer o que a gente chama de sintonia, que é a gente obter esses parâmetros aqui a partir da resposta do sistema. Uma outra forma também é você obter isso aqui na tentativa e erro. Tem gente que faz isso também, né? Então, ó, esse aqui é outro dado desse livro. Aqui, ó. Ó, em uma avaliação, só que esse dado aí já está um pouquinho defasado, né? Teria que ver um dado mais recente, mas alguns anos atrás, né, foi feita uma pesquisa e eles viram lá que nessa pesquisa que nos Estados Unidos, né, 26 mil malhas de controle foram avaliadas lá nos Estados Unidos. Se for fazer isso aqui em Santarém, eu não sei sinceramente quantas malhas de controle a gente conseguiria avaliar, né? Talvez isso poderia ser até um tema de trabalho futuro, avaliar como é feito o controle, né? Por exemplo, tem a empresa
que faz secagem de madeira. Lá eles têm um sistema de secagem lá que tem controle de temperatura, controla a umidade, tem cerâmica lá, e com certeza eles têm algum processo que eles aplicam o sistema de controle, né? Qual é o problema? Muitas vezes chega o projeto pronto, né? Por exemplo, tem uma cerâmica que uma aluna da automação estagiou, que ela foi lá, aí tem lá, ó, isso aqui é um CLP, né? Que é o controlador, lógico programável. E aqui dentro dele, aqui, ó, nessa figurinha, tem um módulo, por exemplo, onde você pode colocar os parâmetros do controlador, P e D. E aqui é um processo de controle de vazão. Ó, aqui está uma válvula para fazer o controle da vazão. E aqui está o medidor de vazão. Ó, então aqui tem o sinal que é de realimentação, o sinal do sensor. Ele vai para o controlador. E o controlador ele vai enviar um sinal de controle para o nosso atuador. Nosso elemento de controle aqui, que é a válvula. Válvula de controle, ó, o sinal de controle ele vai ser enviado, pode ser um sinal elétrico que vai determinar a porcentagem de abertura ou fechamento da válvula. Para modificar a nossa variável manipulada, que é o fluxo de... No caso, a variável manipulada é a posição, né, da válvula, a variável de saída aqui, a variável controlada seria o fluxo de líquido que vai passar aqui, né? Então, ela chegou lá e lá era tudo bloqueado, né, pela empresa que veio lá do sul, que vendeu o processo lá para essa cerâmica. E é tudo bloqueado, não pode mexer nada, entendeu? Qualquer coisa que você queira mexer lá no processo, o único jeito de mexer é contratando a empresa, né, para vir em Santarém para fornecer uma consultoria, né? Por quê? Porque isso é uma política da empresa, né? Para poder ter lucro, né? Se eles venderem isso daí aberto, aí eles vão lá, mexem, contratam outra pessoa para fazer manutenção daqui mesmo, que vai poder mexer, né? Então, nesse caso lá, nessa cerâmica, não tinha como alterar porque era tudo bloqueado com chave, né? Tem uma chave que você liga aqui no CLP, que é o controlador, e se ela não tiver lá, não tem como modificar o programa, nem ver o que está programado lá, entendeu? Então, essa é uma questão, né, que pode ser encontrada na prática também. Mas então, nessa pesquisa, eles encontraram aqui, ó, que 32% das malhas elas eram excelentes ao comportamento do sistema, ou seja, elas atendiam às especificações de projeto, de estabilidade, de regime transitório e de regime estacionário. E eram robustas também. Por exemplo, como assim robusta? Porque se variar algum parâmetro do sistema, ele ainda consegue controlar. O sistema de controle ele consegue operar, né, de forma satisfatória. Mas 32% aqui ó, eram insatisfatórios. Ou seja, estava trabalhando, mas não era da melhor maneira possível. Mas por que isso aqui continua funcionando, né? Porque tem processo que não pode parar, né? Tem que continuar assim, porque se parar, dependendo do tempo que pare, a empresa tem muitas perdas econômicas. Então, mesmo estando ruim, mas deixa funcionar, entendeu? Isso daqui ó, acontece também na prática, né? Quando eu estava no meu curso, eu não acreditava nisso. Porque eu achava que o mundo, assim, no caso, era um lugar, assim, ideal, né? Um lugar perfeito, onde não acontecia esse tipo de coisa, né? Mas aí depois, né, eu fui ver que, na verdade, na prática, não é assim, né? Por exemplo, você tem um sistema de controle insatisfatório em operação, porque é melhor deixar ele operando do que parar, né? Um tempo longo, por exemplo, para fazer uma intervenção. Mas aí, isso no momento desse estudo, né? Óbvio que dependendo da empresa, se eles vão ficar tomando prejuízo, não, né? Eles vão ter que agendar manutenção, né? Fazer uma manutenção nem que seja corretiva, ou fazer manutenções preventivas, né? Nos seus diferentes processos, para que eles não fiquem tendo perda, né? Aí a outro problema aqui, ó, 36% dos processos eram em malha aberta, tá? Ou seja, nem era aplicado controle em malha fechada, era feito de forma manual. Ou seja, o operador vai lá,
Aí ajusta e deixa lá funcionando. Depois vai lá, olha de novo, se tiver alguma alteração, algum distúrbio, o sistema ele não vai se autocorrigir, então ele tem que ir lá e reajustar, tá? Os parâmetros lá do sistema que tem em malha aberta. Tá? Outra estatística que eles mostraram é que 17% dos controladores seguiam o padrão de fábrica. Aí um das razões para isso aqui poderia ser aquilo, de ter um sistema protegido, que não deixa mexer, ou ninguém vai mexer, tá lá funcionando do jeito que veio, entendeu? Não foi feita nenhuma alteração. Aí também, e 20% desses sistemas aí que eram insatisfatórios era porque projetaram de forma incorreta o sistema. Teve algum problema de projeto, tá? Ou também algum dispositivo que apresentou problema, né? Por exemplo, essa válvula aqui, com o passar do tempo, né, dependendo do tempo de uso, pode ser que tenha que trocar alguma peça, porque apesar de que ela é comandada por um sinal elétrico, isso aqui são componentes mecânicos que tem aqui, né, um sistema eletromecânico. Né? Se for, agora pode ser também um sistema eletropneumático, entendeu? Então, dependendo do tempo de operação, as peças que compõem isso aqui, elas podem mudar suas características, né? De tanto usar, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, por conta disso, né? Um sistema de controle que foi projetado de forma satisfatória, depois de um tempo, ele pode ter que ser ajustado por causa disso. Pode ter algum elemento aqui que, por exemplo, está enferrujando, sei lá, entendeu? Está enferrujando, aí vai mudar a forma com que o mecanismo vai girar ali dentro. Por exemplo, é um exemplo de problema, tá? Então, ou, por exemplo, isso aqui está utilizando um fluido, mas aí depois querem fazer com que passe outra viscosidade aqui. Um fluido com outra viscosidade. Aí vai mudar também o comportamento do sistema. Então, não é, né? A pessoa faz um projeto e nunca mais vai mexer nele, né? Não, como tem vários parâmetros que eles podem ser alterados, né? E tem aquela consideração também, dependendo da faixa de operação, o sistema se não linear, né? Pode ter que se fazer diferentes vezes, né? Projetos de controle no mesmo sistema, tá? Tá, aí dito isto, né, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, de um projeto que é como aquele do artigo, que ele se chama aqui método de Ziegler-Nichols. Aqui, Ziegler-Nichols. Aí, esses dois caras aqui, eles fizeram isso aqui, ó. Esses problemas aqui eram problemas recentes, tá? Por exemplo, anos 2000 e tanto, tá? Mesmo com isso aqui, ó, esse método aqui que é experimental, ele existe desde a época da Segunda Guerra Mundial, que ele foi desenvolvido. Mesmo assim, né, você vê essa questão dos problemas que existem na prática, né? Mesmo que sejam ferramentas antigas, assim, relativamente antigas, né? Então, o que consiste esse método de projeto? Ó, aqui a gente vai obter os parâmetros do controlador. A gente vai obter KP, a gente vai obter TI, a gente vai obter TD. KP é o ganho proporcional, TI é tempo integrativo e TD é tempo derivativo. São as constantes do controlador PID. Tá? Um controlador PID básico, tá? Tem outras configurações. Então, como é que a gente vai obter esses parâmetros? Ó, esse aqui é feito na prática com o sistema em malha fechada. O sistema não é colocado em malha aberta. Nesse procedimento de projeto, você coloca os parâmetros TI e TD para zero e você vai variar KP, que é o ganho do controlador. Ó, já tem um controlador aqui na planta, entendeu? Já tem um controlador. Mas esse controlador ele vai partir de um determinado ponto, tá? E você vai ter que ir aumentando o ganho proporcional desse controlador, tá? E você vai começar a aumentar o ganho até esse sistema, a variável controlada, ela ficar com uma oscilação de amplitude constante. Lembra lá daquela aula de lugar geométrico das raízes? Seria ter aqui, ó, um ponto
um ponto aqui, um valor de ganho que posicione o polo aqui no eixo imaginário, tá? A gente está aumentando o ganho e ele bateu lá no eixo imaginário, ele vai virar uma oscilação constante, a variável de saída. Quando virar uma oscilação constante, a gente vai medir aqui o período da oscilação. Esse período a gente chama de período crítico, PU. E o ganho que você determinou para ter essa oscilação constante chama de KPU, que é o que está aqui em cima. Ó. Ganho crítico KPU do controlador proporcional. É o ganho que você foi medindo, você foi alterando o ganho, até isso aí virar uma oscilação constante. Aí esse ganho vai ser o parâmetro que você vai utilizar. O outro parâmetro é o período da oscilação. Aí, o que pode acontecer? Você pegar um ganho aqui que faça o seu sistema virar instável. Né? Então, esse é um problema. Né? Então, vamos lá. Ó. Aí, se você obteve, com base na resposta oscilatória, você tem KPU e você tem PU, aí você controla os parâmetros do controlador. Se você quer o controlador puramente proporcional, proporcional integral ou proporcional integral e derivativo. Ó. Aqui no meio você não tem a ação derivativa, é só proporcional integral. Tá? E aí você precisa desses dois parâmetros. Ó. Você vai multiplicar por alguma constante. Aí como é que eles fizeram isso? Né? Eles utilizaram técnicas de otimização na época, otimização mesmo, né? Matemática, para determinar essas constantes aqui que você vai multiplicar com base num critério se você tem uma resposta aqui que ela tem um comportamento como se fosse de segunda ordem, né? Essa aqui é a resposta do sistema aqui em função do tempo. Aí eles têm um critério que tem uma redução de 1/4 desse pico aqui para o segundo pico. Tem uma redução de 1/4 no valor, tá? Aí com base nesse critério eles determinaram esses parâmetros, tá? Aí qual é o problema dessa tabelinha aqui para calcular esses parâmetros, tá? É que você pode obter, dependendo do sistema, um overshoot, um sobresinal, né, elevado. Aí tem uma outra alternativa, você utilizar uma outra tabelinha desses dois caras aqui, Tyrion Luyben. É o mesmo procedimento. Só que aqui eles obtiveram, né, outros parâmetros aqui, ó. Os mesmos parâmetros, no caso KPU e PU, mas as constantes são diferentes, tá? Um outro ponto é que nada impede você fazer esse procedimento, por exemplo. Você utilizou esses parâmetros aqui, nessa linha aqui, para calcular KP, TI, TD para o controlador PID. Ficou com um sobresinal elevado. Nada te impede de diminuir um pouquinho o valor do ganho proporcional. Você pode fazer isso. Tá? Você está fazendo de forma experimental. Mas isso aqui é melhor do que fazer tentativa em erro, né? Porque você vai ter que ficar chutando os valores. Muitas vezes, dependendo do processo, como o tanque que eu falei, pode demorar horas, tá? Para que você tenha lá uma informação suficiente, né? Para poder tomar alguma decisão. Então, né? Tem gente que faz tentativa e erro. Esse artigo que eu mostrei do controle de nível, no início a gente não estava conseguindo fazer o controle. A gente não estava conseguindo fazer projetar o controlador. Aí foi um funcionário aí da empresa que forneceu as peças, né, para montar. Aí ele levou uma tabelinha para fazer uma tentativa e erro. Aí adivinhe, nem ele conseguiu fazer, que era o funcionário da empresa. Aí ele não conseguiu. O que a gente fez? Então a gente modificou lá uma parte do trabalho. Aí foi estudar lá para poder fazer o controlador, entendeu? Aí, tá, então. Vamos colocar aqui no Simulink, ó. Tô com esse exemplinho aqui desse sistema, ó. Aqui, digamos, eu não estou dizendo qual é esse sistema, tá? Mas primeiro eu vou abrir um outro sisteminha aqui no MATLAB, tá? Ó, eu já deixei aqui escrito os parâmetros, tá? Ó, esses parâmetros da tabelinha aqui, ó,
Eu já coloquei eles aqui no MATLAB, ó, só para a gente dizer quem vai ser KPU e quem vai ser PU, entendeu? E aqui está um sistema em malha fechada, ó. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou apertar, ó, selecionei, vou apertar com o botão direito e vou falar criar subsistema, ó. Então esse cara aqui vai ser o controlador. PID. Ok? Aqui está o controlador PID. Tá? E digamos aqui tem um sistema que eu não sei qual é. Claro que aqui está aqui o sisteminha está aqui, né, as fórmulas dele. Mas digamos que a gente não conhece esse sistema, que nem o artigo. O trabalho do artigo. Ó. Eu tenho um sistema que eu não conheço o modelo matemático dele. E eu tenho uma malha de controle que para ele, tá? Que eu vou querer, no caso, projetar um controlador. E aqui está o controlador PID. E aqui está uma função degrau de referência, ó, degrau unitário, tá? Então, vamos dizer assim, ó, vamos começar com KP igual a 1. E a gente vai dizer que TI, eu vou colocar aqui qualquer valor, vou colocar 1, vou colocar TD igual a 1. Ó, eu coloquei KP igual a 1, KP igual a 1, TI igual a 1, TD igual a 1. São valores iniciais aí que não importam agora. E aqui tá aqui a estrutura, ó, KP, tá? Mais KP vezes 1 sobre TI e integra, mais KP vezes TD e deriva. Entenderam? E está somando aqui no Simulink. Então, como eu não quero nem ação integral e nem derivativa, eu vou apagar essas duas linhas. Tá? Por quê? Por causa do método aqui. Ó. O método aqui está dizendo TI igual a 0, TD igual a 0. Na verdade, esse TI aqui não seria 0, né? Esse TI aqui seria tender aqui para o infinito. Né? Por que tender para o infinito? Ó? Porque TI está no denominador aqui, ó, né? Tá um termo aqui no denominador. Então ele tem que ser muito grande para esse termo aqui ser desprezado, né? Mas eu não preciso fazer isso lá no programa. Lá no programa eu posso dar qualquer valor só para, se eu não dizer qual é o valor aqui do parâmetro KP, T e TD, não funciona a simulação, porque ele vai perguntar, você não disse quem é esses caras, então como é que eu vou calcular a saída do bloquinho, né? Mas eu não estou utilizando a saída deles para nada. Eu não estou ligando aqui. Ó. Só quem está entrando aqui, o ganho proporcional, ele é unitário. Ou seja, nesse sistema, é como se eu estivesse passando direto aqui sem controlador. Tá? Porque o ganho proporcional é unitário. Né? É como se eu não tivesse controlador, eu estivesse ligando esse fiozinho direto aqui. Tá? E tá para simular em 40 segundos. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver a resposta desse sistema. Vamos lá, tá aqui, ó. Esse aqui é o sistema em malha fechada. Aqui em cima está o sinal de referência, um degrau unitário. Aqui embaixo está o sinal da saída. Ó. Veja que tem um atraso. Ó. Aqui o degrau ele é aplicado no instante zero. Ó. Aqui a gente tem um atraso para ele começar a reagir. Então esse sistema está modelado com atraso de transporte ou tempo morto. Ou seja, quando tem uma variação no sinal de referência, o sistema não começa a variar instantaneamente também. Tem um intervalo de tempo em que esse sistema não modifica, né, a sua saída. E na prática, na vida real, o que poderia ser esse tempo morto que a gente chama? Tempo morto, atraso de transporte, time delay. O que poderia ser isso, né? Na prática, ó, veja lá aquele exemplo do nível lá da válvula, por exemplo, está aqui um tanque, eu quero controlar o nível, né? Só que imagina que eu tenho um tubo grandão aqui, tá? E a minha válvula está bem aqui, tá? A minha válvula está bem aqui. E aqui tem a saída, ok? Eu quero controlar o nível. Veja, quando eu mandar um sinal para abrir essa válvula, vai vir líquido aqui, né? Só que veja, ó, esse líquido vai ter que viajar aqui nesse duto até ele cair aqui e o nível começar a subir, entendeu? Então, essa demora, né, para esse líquido viajar aqui e começar a encher, ele vai ser um atraso
para que esse sistema comece a reagir, a variar com base na variável de controle, entendeu? Um outro exemplo é um processo que a gente viu lá no laboratório recentemente. Por exemplo, eu quero esquentar uma amostra, tá? Ó, eu tenho aqui líquido e eu tenho uma amostra bem aqui, ó. Eu quero esquentar essa amostra que está aqui dentro, que está em azul. E eu quero esquentar ela com uma resistência aqui de café, por exemplo, dessas de esquentar para fazer café, resistência elétrica, né? Ó, eu vou esquentar aqui, tem aqui, vou aumentar a temperatura, né, com base, vou ligar na tomada aqui, isso. Liguei lá na tomada, vai começar a esquentar a água. Aqui. Vai começar a esquentar a água. Só que, dependendo aqui, ó, tem um copo de vidro aqui, um becker, entendeu? E vai ter que esquentar essa amostra, tá? Pelo aquecimento dessa água que está em volta. E vai ter um coeficiente aqui de transferência de calor, né? Não vai esquentar instantaneamente o líquido que está aqui dentro em relação ao líquido que está aqui fora, né? O líquido que está aqui fora, onde está ligado diretamente à resistência térmica, vai esquentar primeiro, né? Porque primeiro tem que esquentar o líquido, vai esquentar toda essa superfície aqui, toda a superfície do becker, para poder transferir o calor da superfície do becker para o líquido que está aqui dentro do becker, né? Então vai ter um coeficiente aí de transferência de calor, entendeu? Então se a gente quer controlar a temperatura, ó, eu vou colocar um sensorzinho aqui dentro, vai ter um atraso de transporte, vai ter um tempo morto, vai ter um delay, entendeu? E esse delay é esse aqui, ó, seria ó, a minha variável de controle ali é a energia elétrica lá que eu mandei para minha resistência. E o atraso aqui, ó, por exemplo, poderia ser a temperatura lá daquele líquido que está lá dentro daquele becker, entendeu? São exemplos que poderia representar fisicamente esse atraso, tá? Para começar a mudar aqui, ele começar a reagir, né, o sistema. Então, vejam só, ó, esse sistema ele tem, ó, ele termina aqui, ó, regime estacionário em abaixo de 0,7, ó. A variável de referência é 1, e veja que ele tem um sobressinal em relação a esse sinal de regime estacionário. Então, vamos fazer o nosso procedimento, né? Seria como? Pegar aqui, vamos aumentar o valor do ganho. Vamos aumentar, por exemplo, Kp igual a 2 agora. Para Kp igual a 2, ó, vamos rodar aqui e vamos ver, ó, o comportamento. Olha, veja, para Kp igual a 2, olha o que aconteceu. Já aumentou aqui ó, a oscilação e agora está tendendo para 0,8. Vamos aumentar mais um pouquinho. Ó, veja, está em malha fechada isso aqui. Ó. Vamos colocar Kp igual a 4. Não é esse aqui. Está faltando, né? Só colocar Kp igual a 4. Tá. E vamos simular aqui. Olha, com Kp igual a 4, ó, veja que a oscilação está crescendo. Ó, então aqui já está virando instável. Virou instável o sistema para Kp igual a 4. Entendeu? Porque a oscilação está crescendo. Ó, a referência é constante, a oscilação está crescendo. Então vamos diminuir. Vamos botar Kp igual a 3. Para Kp igual a 3... Olha, Kp igual a 3 ainda está oscilando, então está entre 3 e 4. Né? Vamos colocar aqui 3.7. Kp igual a 3.7. Veja que aqui a gente está modificando o valor do ganho, né, para poder testar, né, essa oscilação. Olha, 3.7 já está quase constante. Ó. Então, Kp igual a 3.85. Vamos ver 3.85. 3 pontos. Ó, aqui já tá bom. Ó, tá praticamente constante a oscilação. Entendeu? Então, ó, agora que tá praticamente constante, eu vou aqui pelo Simulink mesmo, ó. Eu vou marcar aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, em cima. Ele permite a gente colocar uma régua.
Por exemplo, para eu medir o intervalo de tempo aqui, ó. Eu quero medir o período, né? Olha, o período aqui, ó, esse período é o período crítico, ó, é a diferença de tempo aqui em cima, ó, a diferença entre esse ponto e esse, ó, que vai dar o período dessa oscilação. Então, o período é 7,825. Então, a gente vem aqui, ó, período crítico 7,285. É o período crítico de oscilação. 7,525, na verdade, né? 7,525. E veja, e o ganho crítico é 3,85. Pronto, agora a gente calcula KP, TI, TD, ó. Isso aqui é pela tabelinha. Por aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Quero o PID. Controlador PID. Então, eu vou apertar aqui, ó. Calculou, ó. KP, calculou TI, calculou TD, ó. KP calculado, TI calculado e TD calculado, tá? Então aqui agora a gente vai ligar, ó. Liga esse cara aqui. Vamos corrigir aqui isso. Liga esse cara aqui, liga esse cara aqui. Pronto. Agora a gente vai visualizar sistema PID agora, controlador PID atuando, ó. Fecha isso aqui. Olha lá, ó. Tá aqui ó, o sistema controlando, ó, eliminou o regime estacionário, o erro de regime estacionário, mas veja aqui ó, que o sobressinal é bem elevado. Ó. A gente não controla o sobressinal, né? A gente não diz quanto de sobressinal a gente vai ter, né? Para esse tipo de procedimento de projeto, tá? Porque é baseado naquela tabela, entendeu? Então, se por exemplo, ó, esse sobressinal tá alto, não tá bom, para o nosso processo, por exemplo. Vamos tentar utilizar a outra tabelinha, essa aqui de baixo, para fazer o PID. Vai mudar aqui os parâmetros. Então, ó, a gente vai controlar por aqui, ó, KPU e PU vão ser os mesmos. Só muda os parâmetros, ó. Então, ó, a gente controlou agora os outros parâmetros, calculou, né? E vamos ver a resposta disso aqui. Tá, deu um erro aqui no MATLAB, eu vou ter que abrir de novo. Tá? O que acontece, né? Dependendo do sistema, pode ser melhor um ou outro, tá? Então, enquanto o MATLAB abre, de vez em quando, né? Deu um erro aqui no meu MATLAB, né? Enquanto o MATLAB não abre, eu já vou falar aqui do outro procedimento, que é método da curva de reação de Ziegler-Nichols também, tá? Nesse método, o sistema ele não está em malha fechada. Nesse método, o sistema está em malha aberta. Ó. Você vai modificar a variável manipulada para obter a variação na variável controlada. E esse procedimento ele só serve se você tiver uma curva desse jeito aqui. Que é o quê? Ó? É uma curva que tem um atraso, tem essa característica meio sigmoidal, né? Ou seja, você vai tirar do gráfico da saída o atraso de transporte. Eu não tenho modelo, mas você vai tirar o atraso, você vai tirar a constante de tempo do gráfico e você vai tirar o ganho. Ó. E se essa entrada é um degrau unitário aqui, para excitar essa planta, aí você tem uma tabelinha aqui também. Ó. Aqui também é infinito. Tá? Tende ao infinito para ter aquele tempo integral, né? A ação integral indo para zero. Controlador puramente proporcional, controlador proporcional integral e controlador proporcional integral derivativo. Ó, com base nas informações do gráfico aqui, ó, com base nessas informações do gráfico, você calcula os parâmetros também. Ó, esses são procedimentos experimentais, né? Então, ó, o Simulink abriu aqui de novo, né? Vamos rodar isso aqui. Vamos colocar de novo o sisteminha lá, nosso, exemplo 0.
tá? No Simulink. Tá, não salvo isso aqui, vamos rodar aqui. Ó, vamos ver a resposta, ó. Dê uma olhada, ó. Olha só, mudando a tabelinha que a gente usou daquela pesquisa de Ziegler-Nichols, deu aquele sobressinal que foi quase 1.6, altão. Para essa aqui, que é Tyren-Lubin, que é a tabelinha de baixo, que também é baseada no método de otimização, ó, eliminou o sobressinal. Veja que ele tem esse comportamento aqui, ó, mas não tem sobressinal, entendeu? Então, se a gente estava interessado em não ter aquele sobressinal elevado, para esse sistema era melhor a gente usar aquela tabelinha de baixo, porque ó, a gente consegue controlar. Ó, mandou a referência e está aqui tendendo aqui para o valor unitário, né? Além disso, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai ver o outro caso, tá? Seria eu ter o sisteminha, tá? Ó, essa aqui, tá? Eu tenho que identificar os parâmetros, tá? Ó, deixa eu fechar esse aqui que ele abre junto, tá? Ó, eu tenho o sistema, agora é o método em malha aberta. Eu vou aplicar um degrau unitário no instante zero e a gente vai ter uma saída. Ó, vejam aqui, ó. Tá aqui a saída do sistema, ó. Deixa eu primeiro ajustar aqui o gráfico. Tá, essa aqui é a saída do sistema em malha aberta, ó. Veja que tem um delay, ó. A gente aplicou um degrau unitário no instante zero, ó. Tem um delayzinho. Esse sistema vai crescendo até ele estabiliza em valor de 2. Aí não importa, né? Aqui a gente está trabalhando só com a parte. Não está dizendo se é temperatura, se é nível, se é pressão, se é pH, tá? Se é vazão. Não, independe do sistema, né? O que importa é que a gente aplicou um degrau unitário e a saída tem um ganho igual a 2. Por quê? Porque em regime estacionário, né? A gente amplificou esse sinal de entrada, né? Foi de 1 para 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, ó. De novo, usar aquela ferramenta. E a gente vai traçar com a régua, ó, para medir. Vamos medir aqui quanto é esse atraso de transporte. Tá? Ó, o atraso de transporte é aproximadamente 2 segundos. Então eu já tenho um parâmetro. Ó, aqui nesse roteiro aqui eu botei a tabelinha para calcular o PID, tá? Aqui eu já tenho L, vai ser o meu atraso, é aproximadamente 2 segundos. Eu preciso do ganho, quanto é o ganho? É 2, né? Ó, vem aqui nesse gráfico, aqui, ó. Essa é a variação do sinal de saída, esse K, quando eu tenho um degrau unitário na entrada, tá? Então aqui é igual a 2. Esse K aqui é igual a 2. Então aqui o K é igual a 2. Falta só a constante de tempo. Aí para calcular a constante de tempo, vamos fazer aquilo. Ó, pega os 63% do valor da saída. Quanto é 63% de 2? Né? 0,63 vezes 2. 1,26. Então, a gente vai somar isso aqui, ó, 1,26, tá, 1,26, né? Então, vamos pegar aqui onde a gente vai ter, ó, 1,26, só que a diferença, né, aqui, ó, a partir do valor aqui, aproximadamente 2, né, tá? A gente tem que ter aqui, ó, uma diferença aqui, ó, vamos ver, tá? Ó, a diferença aqui tem que dar 1,26, né? Ó, tá aqui a diferença, ó, tá ΔT, ó, é a diferença no eixo X. ΔV é a diferença no eixo Y, tá? Então tem que dar 1,26.
essa é a diferença. 1.20, ó, tá bem aqui, tá? Na setinha aqui. Tá aí, ó, 1.265. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa, ó, se você ver pelo gráfico, dá certinho aquela continha, né? 63% de 2, ó. Tá aqui, 1.26, ó, tá vendo? Bate certinho com o que a gente calculou, né? Até na lista tinha uma questão para ver pelo gráfico, né? Então, a gente tem a constante de tempo, né? A gente tem a constante de tempo do sistema. E o tempo total aqui vai ser L mais tal, né? Que é a constante de tempo. Então, a gente tem aqui tudo que a gente precisa, ó, é 1.265, né? Então, agora, ó, vamos calcular aqui, ó, P e D, os parâmetros, com base, ó, em T, em K e em L, ó. Eu uso os parâmetros que a gente tirou do gráfico, né? Então, pronto, ó, eu fiz a simulação aqui. Vou fechar esse cara que eu não preciso mais, tá? E vamos abrir aquele que está lá em malha fechada, ó. É o mesmo sistema, entendeu? É o mesmo sistema que está lá naquele outro, ele está aqui. Só que lá eu estou utilizando em malha aberta, aqui ele está em malha fechada com controlador P e D. E eu calculei os parâmetros pela resposta em malha aberta. Então, vamos rodar lá. E olha lá, ó. Teve um sobressinal menor. Ó, teve um sobressinal menor do que o método em malha fechada. Lá o método em malha fechada, a gente atingiu 1.6 o valor da saída. Aqui, usando o método em malha aberta, a gente calculou os parâmetros e não chegou a 1.2. Porém, veja que ó, esse comportamento aqui, ó, ele é um sistema que ele demorou muito mais para atingir o regime permanente do que aquele primeiro, né? Então, ó, veja que tudo tem, né, os prós e os contras, né? Além desses três que a gente abordou agora, ó, veja, ó, isso aqui tem um projeto já. A gente pode aumentar o tempo aqui, ó, colocar 100 segundos, tá? Ó, a gente consegue visualizar melhor, mas veja que ele demora mais para atingir o regime estacionário. Ó. É um sistema que ele é mais lento, né? A frequência natural de oscilação é mais baixa, né? Tá? Quanto menor a frequência, maior o intervalo de tempo, né? Então, um outro teste interessante que a gente pode fazer, tá? Para finalizar aqui, é adicionar um distúrbio aqui, ó, entre o sinal de controle e o sistema, tá? Ó, vamos colocar um sinal de distúrbio aqui, que ele vai se somar, ó. E como vai ser esse sinal de distúrbio, ó? Eu vou adicionar aqui 2 degraus, tá? E a gente vai fazer como? Ó, eu vou somar eles. Ó, eu tenho 2 degraus unitários, eu vou somar eles, tá? Aqui no meu... Ó, esse aqui vai ser o meu ponto onde eu adiciono o distúrbio. Por que eu coloquei desse jeito aqui? Veja, ó, o nosso sistema, ele estabiliza aqui, tá? Por exemplo, vamos dizer que esse distúrbio ele vai atuar no sistema no instante 60 e no instante 70 a gente vai cortar o distúrbio. Por exemplo, o que poderia ser isso? Ah, lá no forno, abriu a porta do forno, teve lá um problema lá no fornecimento de água, lá no sistema de controle de nível, tá? Exemplos, né, de distúrbio que poderia acontecer na planta, né? Ah, alguém bateu lá num componente do sistema de controle de posição, mudou o eixo de uma máquina que estava controlando a posição de um determinado, uma máquina CNC, por exemplo. Sei lá, alguém bateu com o braço lá no eixo lá por exemplo, uma máquina de corte, tá? Aí ela tem um controlador, essa máquina de corte que vai controlar uma posição. Então aí ela deu um distúrbio, né? Bateu lá e modificou a posição
sem que o sistema quisesse. Então, vamos dizer que aqui, ó, vamos adicionar um distúrbio, por exemplo, de valor 0.2. Que vai colocar ele e depois vai tirar. Tá? Então, aqui ó, a gente vai dizer que no instante 60, a gente vai adicionar um distúrbio de valor 0.2. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. E no instante 70... Ó, no instante 70, a gente vai tirar esse valor, ó, menos 0.2. Então, eu vou adicionar o distúrbio, depois de 10 segundos eu vou tirar o distúrbio. Por exemplo, alguém esbarrou com o braço, ficou com o braço lá, por exemplo, nesse sistema de controle de posição, e ele saiu do lugar que era para ele ficar. Ou alguém abriu a porta do forno e ficou 10 segundos com a porta do forno aberta e depois fechou. O sistema de controle de temperatura. Então... vamos ver o que acontece nesse sistema. Olha só. Olha o que acontece, ó. Tá aqui o sistema. Aí ele reagiu conforme e reagindo agora. No instante 60 aplicou o distúrbio, mas ele tem tempo morto, ó. Aí ele começou a reagir, no instante 70 cortou o distúrbio, ó. Ele oscilou aqui, depois ele volta para o valor de referência. Tá, então para a gente ver isso, vamos botar aqui 200 segundos. Tá? Agora, ó, tá aqui ó, o comportamento. Ó. Aqui a gente colocou e tirou o distúrbio. Tá? Então o sistema está controlando. Tá? Ele está controlando. O sistema de controle ele é capaz de rejeitar distúrbio. Ele é estável. Ele elimina o erro de regime estacionário. Né? E vamos fazer mais um teste, ó. Vamos dizer que a gente não tire aqui o distúrbio, ó. Eu coloquei lá, eu apliquei um distúrbio e não vou remover ele, vou deixar o distúrbio ali atuando. Aí vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Mesmo sem tirar o distúrbio, ó, o sistema de controle consegue ajustar o valor da variável controlada para o valor que a gente quer, entendeu? Então tá bacana esse sistema para controlar algum processo, entendeu? Um outro teste que a gente poderia ter era pegar aqui e modificar um parâmetro, tá? Eu vou modificar um parâmetro aqui, eu vou colocar aqui nesse sistema aqui, eu vou colocar aqui, eu vou aumentar para 9,5, aqui isso que tem aqui, tá? E a gente vai simular. Ó, o que isso significa que eu modifiquei lá? Eu modifiquei um pouquinho a descrição matemática do sistema. Isso é uma característica de robustez. Ó, eu modifiquei algum parâmetro, eu modifiquei um pouquinho do sistema, ele continua funcionando. Tá? Lógico, se eu modificar muito isso aqui, ó, vamos ver, se eu vou modificar isso aqui, eu vou colocar 3 aqui, aqui eu vou colocar 10. Tá? Aqui eu vou colocar 1 sobre 10. Isso aqui é uma planta de teste para a gente fazer isso. Ó, vamos ver. Ó. Tá aqui, ó, continua controlando, entendeu? Mas veja aqui, ó, o sobressinal aumentou. Ó. Antes ele era abaixo de 1.2. Modificando um pouco o parâmetro da planta, ó, o sobressinal aumentou. Mas esse projeto que a gente fez, que eu fiz aqui, continua funcionando. Pelo menos matematicamente. Aí isso aqui teria que ser testado, né, na prática, né? Primeiro, pega os parâmetros, faz um modelo dele, testa na teoria aqui, ó, testa aqui no simulador, por exemplo. Olha, matematicamente está dando tudo certo, agora vamos para a prática. Tá? Aí na prática, né, ele tem que funcionar também. Aí, o que pode fazer ele não funcionar? Aquelas questões de sair, né, de uma faixa linear e passar para uma faixa não linear, onde muda muito a descrição do sistema. Né? O comportamento do sistema muda muito. Na prática, dificilmente você vai estar aqui partindo do zero. Né? Zero vai até... Não, você vai estar, por exemplo, operando em torno de um valor. Está lá o nível do tanque. Está em torno de um valor e você quer modificar para cima ou para baixo. Então, fazendo isso, você vai ter sobressinal, né? Mas você não vai modificar muito a faixa de operação do sistema. Né? E caso modifique, aí você tem que fazer um outro projeto de controlador
E caso não seja satisfeito, tem outras ferramentas mais avançadas, né, que a gente não estuda nessa disciplina, né? Estuda mais em questão de pós, né? Que seria utilizar um controle que a gente chama de robusto. Aí, para esse tipo de controle, a gente já considera um erro entre o nosso modelo matemático e o nosso sistema físico, né? E a gente projeta vários controladores ao mesmo tempo, considerando já que a gente pode ter vários modelos diferentes para um único sistema, tá? Então, pessoal, esses eram os pontos que eu queria mostrar nessa aula, né? Uma aula mais assim baseada, não é baseada, né, naqueles cálculos através do lugar das raízes, onde você projeta o compensador, né, com base no modelo, né? Mas aqui a gente já tem um exemplo que é com base no sistema mesmo, né? A gente aplica uma citação e obtém uma resposta. Como eu não tenho como fazer aqui ao vivo, pegar, eu nem tenho, né, um sistema daquele lá em casa, por exemplo, nem lá na UFOP a gente não tem, teria que fazer. Pode ser até um tema de TCC isso. De mostrar, né, que a gente fez simulado, né? Fez através de simulação como seria fazer o procedimento do projeto dos controladores, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar na aula de hoje, tá? A gente vai ficar por aqui. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês o projeto do controlador PID, só que sem ser pela curva de resposta, né? Fazer um controle PID, o projeto dos parâmetros, só que quando você já tem um modelo, né? Fazer analiticamente, dá para a gente fazer também, tá? Aí como fazer de forma analítica? Então, aí a gente faz mais essa. A próxima aula a gente faz esse projeto. Aí a gente vai ter visto, ó, na disciplina, projeto de através, além da modelagem, né? A gente falou de modelagem, né, de sistemas, diferentes sistemas, falou da, no caso, a questão dos erros de regime estacionário, resposta transitória estacionária, de sistema de primeira e segunda ordem. Falou de projeto de controle através do lugar geométrico das raízes, de atraso de fase, avanço de fase, atraso e avanço de fase, aí PID pela resposta, no caso, experimentalmente, né, através da curva de reação, e depois de fazer um PID de forma analítica. Então, são várias ferramentas, né? E se você quiser saber mais sobre isso, tem outros métodos, né? Além dessas tabelas que eu mostrei, só são algumas, mas tem outras, tem muitas outras tabelas, né? Com base em processos de otimização prontas, né? Onde você calcula os parâmetros com base na resposta do sistema para uma excitação. Né? E cada uma tem seus prós e seus contras, né? Uma pode ter, como vocês viram, né, um sobressinal maior, mas a outra pode ter um sobressinal menor, mas ser mais lenta, tá? Então, diferencia o critério também, né? Tem várias outras, né? Para quem quiser conhecer mais, né, pode pesquisar, né? Ajuste, sintonia de controladores PID experimentalmente. Então, esses são alguns, né? Mas pelo menos um a gente tem que ter uma ideia de como fazer, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima, então, a gente vai se falando. Boa tarde.